Tiago, capítulo 4. A gente vai falar sobre 2 versículos de Tiago, capítulo 4. Eu tenho falado de Tiago, estou pregando de Tiago, e eu pensei em mudar a palavra de hoje, mas eu não senti de Deus de mudar. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quero agradecer a família de Nilópolis, que está aqui. Muito obrigada pela vida de vocês. Vocês são famílias. Quero agradecer pela vida do Delcinho, que sempre está aqui conosco. Muito obrigada pela vida do Zé. Tá? Manda o meu abraço lá para o Zé Luiz, tá, o Salete? Fala para o Zé Luiz que eu estou sentindo saudades dele. Que aí está gravado, né? Que eu estou sentindo saudade dele, da Evelyn, tá bom? Vamos lá. Tiago, capítulo 4. Olha o que diz essa palavra. Tiago, capítulo 4, versículo 11 e versículo 12. Eu vou falar sobre julgar. E eu quero que... Eu fui muito edificada com essa palavra. Eu queria, de alguma maneira, ajudar meus irmãos a entenderem também um pouquinho dessa palavra. Diz assim: Irmãos, não faleis mal um dos outros. Não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outro? Vamos parar aí. Quando eu estava preparando essa palavra, eu tô pregando em cima de Tiago. Aqui, quando eu tenho minha oportunidade de pregar aqui na casa, eu prego de Tiago. Já preguei Tiago 1, capítulo 2, capítulo 3, e tem sido assim. Quando parou nesse pedaço aqui de julgar, minha cabeça entrou meio que em confusão. Por quê? A Bíblia fala assim, não julgueis para que não sejais julgados, não é? E a gente está vivendo um tempo de muito assim, que você não pode julgar nada, já viu? Você não pode julgar ninguém, você não pode falar mal de ninguém por causa dessa questão de gênero, por causa de que todo mundo pode ser o que quiser ser, né? E você tem que aceitar. Aí você lê um texto desse que você não deve julgar, falar mal de ninguém, te deixa com uma pulga atrás da orelha, não deixa? Mas aí eu fui entrar na palavra para entender e para, assim, de certa forma, orientar a cada um aqui. A orientar nossas vidas a questão do julgamento. O que significa julgar? Julgar significa considerar, achar, acreditar, crer, entender, pensar, conceber, aceitar e cuidar. Se vocês olham para mim hoje, aqui, vocês me julgando aqui agora, vocês falam assim, vocês me olhando, vocês vão falar o quê? Se eu estou cansada ou não estou cansada, vocês me olhando? Estou com uma cara de cansada? Estou. Eu estou noite sem dormir direito, por causa dessas crianças. Coitada, né? Esse aqui estava em cólicas ontem. Quase indo lá. Ele faz de durão assim, gente, mas não se deixa levar, não. Cristina, aí quando a Luli mandou um recado, gente, o céu se abriu, a glória desceu, ele viu que a Luli estava bem, ficou bem. Mas quem olha para a gente pode pensar assim, poxa, a Ana e o Dudu parecem serem tão calmos, não julga assim da gente? A gente não é assim, a gente não julga as pessoas assim? Olha para Manu, pô, Manu, nunca vi Manu nervoso. Manu não é nervoso. Nunca vi Manu nervoso, então Manu não é nervoso. Mas quem sabe quem Manu é a família, que sabe que ele tem os dias de piti, como todos nós temos. Quando a Bíblia fala assim, não julgueis os irmãos, porque quem julga se faz juiz da lei, está dizendo o seguinte, não olhe para a pessoa na sua aparência e tenta delimitar o que ela é. Porque talvez você vai olhar para mim e falar assim, a Ana, pela aparência dela, ela é pobre, mas a Thalita, ela é riquíssima. Olha que roupa fina que a Thalita está. Esse corte de cabelo maravilhoso. Eu estou julgando a Thalita pela aparência. Cara de rica, porque tem uma cara de rica. Porque tem gente que tem cara de rica, não é verdade? Está entendendo? Mas quem vê cara, não vê coração. Então, quando a Bíblia fala assim, não julgueis ao irmão, porque toda vez que eu julgo alguém, que eu aponto o dedo para alguém, tem 3 dedos apontados para mim, tem um dedo apontado para lá, para cima. Quando eu julgo alguém e falo assim, fulano é metido, fulano é fofoqueiro, e ainda mais, eu uso dessas palavras para comunicar a outra pessoa sobre aquela pessoa, eu estou pecando. Porque eu estou me achando melhor do que ela. Porque eu chego, me uno com a Lula e falo assim, a Bia, que a Bia não presta, porque a Bia fez isso. Só que se a Bia não presta, eu presto. Não, porque se eu estou falando mal dela, eu sou igualzinha a ela.
Digamos que a Bia tem problema de mentira, eu tenho o problema da inveja. Diante de Deus, mentira e inveja, qual é o maior? Não tem maior. Adultério e prostituição, qual é o maior diante de Deus? Não tem maior. Prostituição e mentira, qual é o maior diante de Deus? Homossexualidade e mentira, qual é o maior diante de Deus? Vocês estão entendendo? Diante de Deus não tem pecadinho nem pecadão. Só que a gente julga as pessoas. A gente julga as pessoas naquilo que elas apresentam para a gente, na sua aparência. E a gente faz um julgamento, às vezes, muito maldoso. Eu já conversei com pessoas que falam assim, eu não sei por que fulano está passando por um problema financeiro. Ele ganha 3 mil reais. Você não sabe o que fulano fez com 3 mil reais, gente. Se ele ganha 3 mil, se ele ganha 5 mil. Tem gente que é descontrolada, tem gente que teve uma dívida por causa de enfermidade, tem gente que pagou conta dos outros. A gente tem uma facilidade tão grande de julgar, tão grande de colocar-se no lugar do outro, não se colocar nem isso, nem empatia, mas de achar que resolveria o problema se tivesse no lugar dela. E é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Eu separei algumas coisas para trazer para nós, e eu queria que vocês caminhassem comigo, por favor. Quando eu julgo, eu me coloco na condição de juiz, e isso me faz sentir melhor do que o outro. Por que a gente faz tanta fofoca? Sabe por que a fofoca está tão presente nas nossas vidas? Comprovado cientificamente. Tem uma parte do nosso cérebro, que eu não entendo nada dessa questão de cérebro, que quando a gente fala mal de alguém, é como se fosse enviado um hormônio da alegria, que deixa o cérebro lá, como se estivesse fumando, bebendo qualquer coisa, cocaína, cheirando cocaína. Está entendendo? Quando eu falo mal de alguém, envia uma mensagem numa parte do cérebro que me faz me sentir bem. Por que vocês acham que revistas de fofoca vendem tanto? Site de fofoca. Vocês sabiam que tem o Fuxico Gospel? Por que existe o Fuxico Gospel? Porque tem quem? Leia. Tem crente que vai lá e gosta, e se alegra. Sabe por quê? Toda vez que você vê falando mal de um cantor famoso, de alguém, você fala assim, viu, por isso que eu não gosto desse cantor. Você está se colocando que você é melhor do que ele. Por isso que eu nunca gostei do Thales, sabia. Só estava esperando ele cair. Não tem esse tipo de comentários? Nunca gostei de fulano, isso é porque não presta. Isso, gente, é o que está dentro de nós. Somos ruins. Somos pessoas pecadoras. Dentro de nós existe o mal. A gente é incapaz, às vezes, de orar por alguém. A gente é capaz de apontar o dedo para ele. A gente é incapaz de, às vezes, estender a mão, mas a gente é capaz de falar, viu, bem que eu disse, bem que eu avisei. Eu falei, não falei? E o que Deus ele quer despertar em nós é esse sentimento não de julgar. Eu vou entrar numa outra parte que a gente vai precisar julgar. Mas na questão de você olhar para a sua própria vida. Vamos ler alguns textos. Você conseguiu separar, Rafa? Mateus capítulo 7, versículo 1. A gente vai passar ali que fica mais dinâmico. Fica mais dinâmico para a gente poder trazer tudo. Quando eu me coloco como juiz, eu me acho melhor do que as outras pessoas. Mateus capítulo 7, a gente vai ler até o versículo 5. Olha o que diz. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com o que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Se a gente parasse até o versículo 2, a gente poderia falar assim, ó, não vou te julgar, você não me julga, vamos viver assim, você faz o que você quiser, eu faço o que eu quiser, o problema é meu, o problema é seu. Mas ouve só. 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando tu com uma trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. O que Jesus está dizendo ali para os discípulos, para a grande multidão no Sermão da Montanha? Ele está dizendo assim, ó, vocês estão prestando atenção em mim? Então, se vocês julgarem, vocês vão ser julgados na mesma medida. Então, o que vocês têm que fazer? Corrija a vida de vocês, para vocês terem moral, para vocês terem autoridade para falar a alguém. Eu sou uma pessoa endividada, vamos dizer assim. Aí eu vou querer corrigir Dudu, outro endividado, vamos dizer assim. Eu tenho moral?
Eu tenho moral para falar para ele. Eu posso até falar, a minha moral fala assim, querido, não entra no mesmo caminho que me endividei. Mas eu tenho autoridade, até testada pelo Senhor, pelas experiências que eu tive para falar assim, não, Dudu, olha só, eu consegui vencer porque eu fiz assim, assim, assado, eu consegui vencer. O que Jesus está dizendo assim, olha, você primeiro precisa tirar a trave, o tronco que está no teu olho, para tentar tirar o cisco do olho do teu irmão. Ele não está mandando você não julgar. Ele não está mandando você não corrigir, porque uma das coisas do julgar é corrigir. E a gente precisa se corrigir, sim. Né? Você viva teu problema, eu vivo o meu problema, e está todo mundo aí. Quando a pessoa cai no buraco, bem que eu tentei te avisar, não tentou nada. Isso é pecado também, isso é errado também. A gente precisa se ajudar, a gente precisa estar junto. Só que o problema da gente, sabe qual é? A gente não tem autoridade para falar. Por que a gente não tem? Porque a gente não quer se corrigir. Porque se corrigir dá trabalho. Tirar a trave dos olhos dá trabalho. Vocês estão entendendo? Porque eu ver o cisco do olho do outro é mais fácil do que eu tirar o argueiro, a trave que está no meu olho. Porque eu vou ter que abrir mão de algumas coisas que eu gosto de fazer para eu ter autoridade, para eu ser exemplo, para eu conseguir tirar na vida da outra pessoa aquilo. Mas não é esse o chamado da igreja? Não é esse o nosso chamado? Será que nós somos ministros de plástico, como a gente já cantou muitas vezes aqui? Que a gente só faz as coisas automaticamente e Deus está lá, lindo, esperando o nosso louvor? Vocês acham que Deus está lá em cima esperando o louvor? Esperando, ai, não aguento de ansiedade. Deus, imagina, não aguento de ansiedade até das 7 horas para a Ana cantar para mim. Você acha que Deus está preocupado com a igreja, cantar para ele, da gente? Não. Existem anjos, arcanjos, querubins, serafins e adoradores de todos os tempos, adorando ele nesse instante. Ele não precisa de mim, não precisa de você, mas eu preciso ser corrigida. Eu preciso olhar para dentro da minha vida e falar, eu tenho que mudar para eu ter autorização de Deus para corrigir outra pessoa. Porque o que está acontecendo com a gente nesse tempo é o seguinte, você não pode me julgar. Olha só, eu faço isso aqui mesmo, o problema é meu, não me julgue. Já viu a frase que é não me julgue? Não me julgue. Mas a verdade que a Bíblia diz, quando não julgue, não é que você vai se colocar melhor, nem que você vai se colocar como um carrasco. Não, você vai falar como quem tem autoridade. Todas as vezes que Jesus falava, os escribas ficavam com inveja. Jesus foi morto por causa de inveja. Porque os fariseus daquela época eram os pastores daquela época, os escribas daquela época, eram os líderes daquela época. E as pessoas pararam de procurar, porque olhavam para Jesus e falavam assim, nunca vimos alguém com quem tem autoridade. Nossas igrejas estão cheias, nosso Brasil é não sei quantos % de cristãos, mas autoridade eu vejo poucos que têm. Já vi demônios não serem expulsos de pessoas por falta de autoridade para expulsar aquele demônio. De demônio bater, não é na Bíblia não, já vi acontecer de verdade, demônio bater, de quase matar, porque aquela pessoa não tinha autoridade. Vem o nome de Jesus, mas Jesus não é um nome. Jesus não é um nome. Jesus é uma autorização de Deus para que a gente entre no reino dos céus. Porque se fosse Jesus o nome, em inglês não é Jesus, é Jesus. Lá em outra língua é como Yahshua, né? Então, Yoshua, né? Tem os nomes de Jesus. Não é um nome, não é o J-E-S-U-S. É a autoridade com que Ele quer nos forjar para que a gente ouse. Então, quando Jesus começa a falar para aquelas pessoas, eles começam a falar assim, não julgueis, porque você vai ser medido naquilo que você fala. Se eu falo para você assim, estou eu aqui com o maior cigarrão na mão, não fuma não, que fumar dá câncer no pulmão. O que vocês vão falar para mim? Ô maluca, joga primeiro esse cigarro fora aí para tu ter autoridade para falar para mim. Não é assim? Eu estou falando de coisas visíveis. A gente sabe que existe muito mais coisas invisíveis que a gente apronta e está errando. A gente está vivendo um tempo, inclusive, eu até escrevi aqui, hoje tudo que usamos é pedido de avaliação. Quando você liga para Atento, por exemplo, quando acaba aquele atendimento, o que eles falam? Assim, antes de desligar, dê uma avaliação de 0 a 5, né? Quando você compra algo no Mercado Livre, eles falam para você falar do vendedor, fazer avaliação. Quando vocês veem um vídeo no YouTube, o que eles pedem? Curte, compartilha, comenta, porque aquilo faz o vídeo
ficar grande. A vida da gente está assim. A gente está tão julgador que a gente olha assim, eu não gostei muito não, achei Paulinho está muito mal vestido para o homem casado. Né? Muito mal vestido. Olha só que ridículo. Tem que vir com uma blusa social, ter um homem casado agora. A gente é assim, de gravata, de sapato social, nem tem, coitado, nem tem. Viu como a gente é assim? A gente não é assim? A gente olha para... A Luli está uma princesinha, né? Tá uma senhora Fernandes. Uma rainha, tá certo. Uma senhora Fernandes. Já viu como a gente tem essa facilidade de botar assim no balança? Só que isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. O que Deus realmente quer que a gente entenda é que a gente tem que ter empatia pelas pessoas e ajudar as pessoas nas suas necessidades. Olha o que diz 1 Samuel 16, versículos 6 e 7. Rafael vai colocar ali para a gente poder ver melhor. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7, diz assim, ó. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, porque o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor vê, olha para o coração. O nosso julgamento está em cima disso aí? Não. O próprio Samuel, quando chegou lá, ele achou que ia ser moleza, porque quando apareceu o primeiro filho de Jessé, Eliabe, alto, forte, bonito, era preparado para a guerra, Samuel pensou assim, caramba, está aqui na minha frente o próximo rei, aquele que o Senhor vai ungir. E o Senhor fala claro para ele assim, eu o tenho rejeitado. Então, cuidado com os julgamentos pela aparência. Cuidado quando você liga o teu sândromo, e acha que alguém tem mais unção do que o outro. Cuidado. Ou o teu adorômetro e acha que alguém está adorando mais do que o outro. Cuidado. Cuidado. Tem muito oba-oba aí. Tem muita gente aí fazendo coisas que ao teu ver, ao meu ver, é um adorador. E Deus tem rejeitado. Não julgue pela aparência. Também cuidado com aquele que talvez está quietinho ali e você assim, olha lá, nem adora. Olha lá, quieto, faz nada. Cuidado. Quando a Bíblia fala de julgar, ela está falando em cima disso. Vocês estão entendendo? Porque você vai olhar o quê? A aparência. A gente olha a aparência, isso é notório. Eu estava ouvindo um pastor pregando, ele estava numa fila de mercado, e na fila do mercado tinha uma mulher que parecia uma executiva. Ela estava muito bem vestida, com um carrinho cheio de comida, e ela estava na frente dele. Ele ficou muito irritado porque o carrinho dela estava muito cheio. E, de repente, ela saiu da fila e foi lá atrás. Aí ele é pastor, ele ficou irritadíssimo com aquilo, que ele falou, caramba, a mulher ainda deixa o carrinho aqui, ainda vai lá atrás. Quando ele olha para trás, ele vê que tem tipo um self-service a peso, que a mulher está colocando umas comidas dentro de uma quentinha. E ele fica muito irado, ele consegue sair daquela fila e vai para a fila que estava do lado, que tinha vagado, e ficou muito embrutecido, julgando aquela mulher. Poxa, mulher fazia uma coisa dessa, mas aí ele falou que algo falava no coração dele, espera ela sair. Aí ele ficou no carro dele, ficou lá esperando. O carrinho dela devia estar bem cheio. Ficou lá esperando. Quando aquela mulher sai, aquela quentinha que ela fez, foi para uma moradora de rua que estava na porta do mercado. Bem pobrezinha, com uma neném no colo. Ela, com certeza, na hora que ela entrou, ela viu aquela menina ali, falou assim, eu vou dar um prato de comida. Só que naquela correria de fazer a compra dela, ela esqueceu, por isso que ela saiu da fila, foi lá pegar e ela deu comida. Aquele pastor falou que chorou igual criança, porque ele que é cristão, ele que é filho de Deus, não tinha se atentado para aquela mulher, o que aquela mulher se atentou. E ele julgou aquela mulher. A gente julga, gente. A gente julga. Às vezes a gente olha para o mendigo na rua e fala assim, tá aí porque merece. Já parou para ouvir a história daquela pessoa? Eu me lembro, gente, como se fosse hoje, um pastor
doido. Veio lá da Bahia. Eu tinha uma dificuldade com a minha mãe. Eu sempre tive uma luta muito grande com a minha mãe, porque minha mãe foi uma sofredora na vida. Criou a gente com muita dificuldade. E esse pastor veio lá da Bahia, eu já estava casada. Ele falou assim, você precisa liberar perdão para sua mãe. Minha mãe, sabe o que é uma mãe? Nunca contar a sua história de vida. Minha mãe nunca contou a história de vida dela para mim. Talvez você conheça a história de vida da mãe de vocês. Minha mãe nunca contou. Esse pastor veio lá da Bahia e falou assim para mim, você precisa liberar perdão para sua mãe. Aí eu falei, mas minha mãe fez isso, fez aquilo e tal. Ela falou assim, mas você sabe por que tua mãe veio para cá? Tua mãe é de uma cidadezinha lá. Ele falou o nome da cidade, ele não conhecia minha mãe. Tua mãe é de uma cidadezinha assim. Você sabia que tua mãe era abusada? Tua mãe era abusada pelo filho do fazendeiro? Sabia que tua mãe fugiu de lá porque ela não aguentava mais ser abusada? Você sabia que tua mãe foi parar naquela casa de prostituição porque ela não tinha para onde ir, foi o lugar que acolheu ela? Sabia que tua mãe hoje não consegue te dar um abraço, te beijar, porque ela nunca recebeu isso, porque quem nunca recebe não tem como dar? E minha cara encheu de vergonha. Minha cara encheu. Eu já estava casada com o Paulinho, já estava com as crianças grandes. Já estava casada com as crianças grandes. Foi lá no ministério. E eu cheguei lá na casa da minha mãe, dei um abraço nela, sabe? Ela nem sabe que eu sei disso. Mas eu dei um abraço nela porque eu julgava a minha mãe. Vocês estão entendendo? A gente julga. A gente julga. Sabe por que a gente julga? A gente se acha melhor. Mas eu não sou igual a minha mãe. Vamos caminhar um pouquinho? Olha o que diz aqui Mateus. O que a gente precisa fazer? Julgamento precipitado é pecado. Julgamento precipitado é pecado. A gente olhar uma coisa e precipitadamente achar que é aquilo, é errado. Mas existe algum julgamento que é necessário. Mateus 7, versículo 15 e 16. Abre para mim, por favor, Rafa. Mateus 7, 15 e 16 diz assim, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Então eu preciso me acautelar, eu preciso julgar. Vocês precisam julgar tudo que sai daqui do púlpito. Vocês podem achar o pastor maneirinho. Maneirinho é ótimo, né? Eu achar o pastor legal, homem de Deus. Mas vocês precisam julgar, porque ele é homem. É homem de Deus? É, mas é homem. Eu sou mulher. Mulher de Deus sou, mas sou mulher. Antes de ser mulher de Deus, somos mulher. E qualquer pessoa. Nós somos falhos. Nós pecamos. Acautelai-vos. Julguem. Quando falar alguma coisa, não fique engolindo como, sabe? Tem gente que adora engolir qualquer coisa. Depois fica com digestão. Estava com dor de barriga ontem. Porque comi um monte de palha italiana lá A gente está assim. Depois fica passando mal espiritualmente porque come um monte de coisa de uma vez só. E vai engolindo. Tudo que joga vai engolindo, engole. O pastor ali falou que a gente tem que determinar. Então, vou lá, Deus, eu determino. Fulano ali falou que eu tenho que fazer assim. E a gente está engolindo, Eu até falei, vou até falar sobre determinar. A gente determina para o diabo e a gente determina para a gente. Para o diabo você determina assim, sai em nome de Jesus. E para você determina também, eu vou começar uma dieta amanhã. Eu vou começar a caminhar amanhã. Determina para você. Eu vou parar de ter inveja das pessoas. Eu vou parar de fazer fofoca das pessoas. Determina para você. Deus, você não determina nada. Deus, você obedece. Deus, você ora. Deus, você até fala, poxa, Senhor, não achei justo não, mas quem sou eu para falar alguma coisa? Você até fala, mas não determina. Mas a gente vai engolindo. E vira jargão. Está amarrado. E vira jargão que a gente vai engolir. Acautelai-vos. Tenham cuidado. Vou falar assim melhor. Tenham cuidado. Julguem. Isso pode julgar. Julguem. Outro texto aqui, ó. João 7, 24. Olha o que diz. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a sua reta justiça. Não julguem pela aparência, mas pela reta justiça. 1 Tessalonicenses 5, 21. Olha o que diz. Esse aí vocês, inclusive, devem conhecer de cor. Pelo menos eu acho. 1 Tessalonicenses 5,
21, diz assim, ó, examinai tudo, retende o que é bom. Na outra versão que eu gosto, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Julguem tudo. Tudo que vocês ouvirem, daqui, da TV, do pregador melhor que você achar, da igreja melhor, tudo, julga. Não, isso não estou vendo errado nisso não, isso é bom. Isso é saudável. O filtro é a palavra de Deus. Inclusive versículos isolados. Porque, inclusive, isso, a gente tem que aprender a conhecer a palavra, porque existem versículos isolados. Um textozinho, um versículozinho que pega daquele ali e faz doutrina. Examinai tudo e retende o que é bom. Outro texto aqui, ó, Tiago 2,13. Olha o que diz. Já caminhando para o final. Tiago 2,13 diz assim: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Vou ler novamente. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Pessoas curadas curam pessoas. Por que Jesus falou assim, ó, não julgueis? Tira a primeira trave. A gente precisa entender o que está sendo trave na minha vida para que eu tenha remédio para a vida da outra pessoa. Vocês sabem que Deus quer usar a tua vida como remédio? Sabia que você pode ser usada como remédio para a vida de alguém? Já viu Deus descer e abraçar alguém? Alguém já viu Deus, na sua infinita glória, vir aqui abraçar alguém? Quem Deus usa para abraçar? Quais são os braços que Ele usa? Quem é o corpo de Cristo aqui? Nós. Nós somos o corpo de Cristo. Mas pessoas feridas ferem outras pessoas. Pessoas curadas curam outras pessoas. Deus, Ele quer que a gente use de misericórdia, porque Ele usou de misericórdia para com a minha vida e para com a tua vida. Quem somos nós para merecer alguma coisa de Deus? Não tem quando a gente fala assim, eles merecem? A gente usa esse jargão. Mas se você for pesar na balança mesmo, quem merece alguma coisa? Você acha que Paulinho e Luli merecem? Pastora, mas eles se guardaram 8 anos e meio. Isso é bonito. Isso é bonito porque Deus teve misericórdia deles de fazê-los guardar. Senhor, mas pastora, eles foram... Gente, tudo vem do Senhor. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. Nunca, nunca. Não pegue glória que não é para você. Não pegue glória que não é para você. É tudo sobre Ele. E Ele é remédio para a minha vida, e eu preciso tomar desse remédio para ser remédio para a vida das outras pessoas. Mas o que faz de mim? O que eu faço? Eu julgo, eu me acho melhor. Eu me coloco numa posição melhor, porque eu sou melhor. Porque eu faço melhor. Você acha que você faz alguma coisa melhor? Ou pior, ninguém. É um corpo, uma engrenagem que precisa caminhar junto. Fomos chamados para esse propósito. Pessoas curadas curam pessoas, pessoas feridas ferem pessoas. O texto que fala aqui é o último texto que eu vou estar lendo, Mateus 18, versículo 15 ao versículo 17. E a gente vai louvar o Senhor com um louvor. Eu quero que você coloque sua vida diante do altar do Senhor, pedindo a Deus realmente o entendimento do que Ele tem para mim e para a sua vida, em nome de Jesus. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreenda-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, digo à igreja, e se também não as escutar a igreja, considere como gentil e como publicano. Uma coisa que a gente precisa entender, fale com quem é de direito. Se eu estou com raiva de Lucimar, eu não vou lá na Magna. Eu estou com raiva da Lucimar, eu vou na Lucimar. Lucimar, eu quero conversar com você. Aconteceu isso, isso, isso. A Lucimar vai falar assim, Ana, me perdoa. Talvez ela vai falar, poxa, nem... Ou ela fala assim, Ana, eu falei mesmo. Mas fica tão mais bonito, não é verdade? Mas eu julgo, eu não quero, porque eu acho que se eu falar, ela vai... E quantas picuinhas vão crescendo no nosso meio, quantas situações vão crescendo no nosso meio, porque a gente, às vezes, não tem coragem de liberar perdão e de conversar um com o outro. Converse um com o outro, não julgue.
Se você está achando alguma coisa, já teve gente que veio falar comigo assim, Ana, eu quero te pedir perdão, porque teve uma vez que eu achei que você me tratou mal, porque eu falei com você, você não respondeu. Eu falei, minha querida, você me perdoa, porque se eu não respondi é porque eu não te vi. Não é do meu feitio não responder. Mas aquela pessoa estava meses com raiva de mim. Meses. Meses. Por não querer vir falar. E julgando que eu tinha ficado com raiva dela. Vocês estão entendendo? A gente precisa julgar? Precisa. Não julgar precipitado. A gente precisa ir em quem é de direito? Precisa. A gente precisa sair, tudo que sai daqui do púlpito ou de qualquer lugar, precisa julgar as palavras, julgar o que está sendo falado. Até a profecia, gente. Até a profecia. Às vezes tem gente que bota a mão na tua cabeça e tu está recebendo a palavra aí na tua cabeça. Está entendendo, igreja? Ou quer que eu desenhe? Não, porque às vezes, né, tem... Às vezes você está falando amém, amém, e não é palavra de Deus. Amém, eu recebo. Recebe? Recebe não. Julgue. Pastora, mas isso é muito frio. É frio. Mas é o chamado que Deus tem para cada um de nós. É frio, parece frio, calculista, né? O que eu vejo mais ali fora, sabe o que é? Pessoas feridas com a igreja. Hoje tem mais desigrejados do que crente dentro da igreja. Sabe por quê? Feridos com a igreja. Feridos porque não foram sinceros. Feridos porque não foram sinceras com ela. Feridos porque não foram repreendidos. Feridos porque não gostaram de ser repreendidos. E a gente precisa ser igreja madura, a igreja que aprenda a ouvir, julgar. Se você não aceitar aquilo, você não tem que aceitar também, não. Mas vai conversar com quem diz, pastor, eu não entendi, não gostei. O senhor pode me explicar? Eu tenho certeza perfeitamente que o pastor vai ter, e os pastores de vocês vai ter o maior prazer em ajudá-los naquilo que é necessário. Mas uma coisa que a gente não pode é sustentar uma igreja enferma, uma igreja que se acha melhor do que o outro, pessoas que se acham melhores do que outros, porque no reino de Deus não tem ninguém que seja melhor e ninguém que seja pior. Somos todos iguais, cumprindo o propósito diante do Senhor. Amém?